Gênesis, versículo 10. Gênesis 12, 10 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa, de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era de fato sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou Abraão muito bem, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma, vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no até a sua, acompanharam-no a ele e sua mulher em tudo que ele possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Amém? Amém. Queridos, vamos orar. Pai Santo, Deus maravilhoso e eterno, mais uma vez queremos te agradecer, porque de fato podemos chamá-lo de Pai nosso. Oh, como é bom chamá-lo de Pai. Tu nos amas, seu amor, Ele é incomparável. E nesta noite, porque o Senhor nos ama, nós estamos aqui. E oro agora, ó Deus, entregando nas tuas mãos mais uma vez a minha vida, a vida dos meus irmãos, pedindo mais uma vez ao Espírito Santo que nos fale hoje à noite. Tu és bem-vindo, ó Santo Espírito. Venha falar ao nosso coração. Venha nesta noite nos ensinar. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem ocupar nosso banco. Eu hoje à noite gostaria de falar um pouco, irmãos, baseado nesse texto que lemos. Eu não li todo o texto, eu teria que ler capítulo 14 até o versículo 18, mas eu explico que está ali por causa da hora. Vou falar um pouco sobre escola. É interessante, queridos, que a vida cristã é assim, é comparado ao dia que você foi salvo, que você entrou para este relacionamento como filho do Deus Altíssimo. A partir daí, Deus quer diariamente te ensinar e me ensinar. A vida cristã é um aprendizado diário. Tudo aquilo que nos acontece,
seja bom ou ruim, seja dias maravilhosos e dias também sombrios e dificuldades, nós estamos numa escola. Deus quer nos aperfeiçoar dia a dia, porque aquele maravilhoso dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele quer ter para si uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, porém perfeita. Esta é a igreja que o Senhor veio buscar. E nesta noite, queridos, eu gostaria de falar de um evangelho que é totalmente diferente do evangelho fácil que nós estamos diariamente sendo bombardeados com eles através da mídia, de todos os meios, dizendo que é muito bom ser cristão, porque entrando num relacionamento de vida com Deus, você não tem mais problema. Eu fico pensando, como era a vida de Abraão antes, lá em Ur dos Caldeus, em Harã? Como será? Não, a Bíblia não diz muita coisa, só diz que ele estava lá. Uma vida normal. E de repente Deus disse a Abraão, e ele ouviu que era Deus que o chamava, e Deus então disse: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vem andar comigo. Abraão entende o chamado de Deus, e ele então sai da sua terra, deixa tudo que se relacionava com a sua parentela, a não ser seu sobrinho, que diz: tio, me leva junto. E Abraão então trouxe consigo seu sobrinho Ló, e provavelmente seus familiares. E irmãos, não diz o texto que na vida de Abraão ele tivesse problemas até então. Deus o chama, e Deus então mostra para ele uma terra que Deus disse: essa terra eu lhe dou por herança. Deus disse: eu vou abençoar você, eu vou abençoá-lo tanto que a sua descendência vai abençoar todas as nações da terra. Agora imaginem bem, o versículo que nós lemos hoje à noite, número 10, diz o que havia? Bênção na terra? Havia fome na terra. Deus chama Abraão, coloca na terra, e ele que faz a chuva descer, ele que controla todas as coisas. Deus de repente cerra os céus, não chove, há uma fome terrível na terra. E eu gostaria de dizer, irmãos, que Abraão estava entrando na escola de Deus. Abraão estava agora sendo chamado para dizer: olha, eu quero provar você. E Abraão não passou no primeiro teste. Eu não sei se você seria diferente de Abraão, talvez eu não fosse, porque nós sempre, queridos, buscamos uma maneira de escapar do problema, não é verdade? Buscamos uma maneira de escapar do problema, e Abraão não era talvez muito diferente de nós. Abraão toma uma decisão, queridos. Agora imagine, pastor Daniel, Deus disse assim: Abraão, eu vou te colocar aqui. Agora a primeira dificuldade que você tem, mas Deus me colocou aqui, mas eu não posso ficar aqui, tem muito problema aqui. Irmãos, eu fico pensando o que Jesus falou a respeito de cada um de nós.
Jesus disse: olha, eu não vou prometer vocês isenção de tribulação nessa vida comigo aqui. Jesus disse: vocês vão ficar num mundo turbulento, problemático, num mundo de grandes tribulações, e é nesta terra que eu coloco o meu povo. E Abraão não aprendeu, queridos, a lição que Paulo aprendeu. Paulo disse: olha, uma coisa eu aprendi de Deus, que eu posso servi-lo na adversidade, assim como na abundância. Eu posso servi-lo tanto na dor, quanto na hora de intensa alegria. Eu posso servi-lo quando estou doente, ou quando eu estou plenamente sadio, com a minha saúde perfeita. E Abraão, bem no início do seu chamado, quando a terra passou a ser uma terra seca, diz o texto, não é, que havia fome naquela terra. Abraão olhou para o Egito. Abraão olhou para o Egito. Irmãos, eu pergunto, Deus colocaria você numa situação que Ele não te ajudaria a sair dela? É uma pergunta que eu estou fazendo. Acha que Deus chamaria você para andar com Ele, para caminhar com Ele, e na primeira dificuldade Ele deixaria você sem amparo, sem ajuda? Não creio que Deus faria isso de jeito nenhum. Porque Deus permite, queridos, que falte às vezes algumas coisas tão necessárias para nós? Porque Deus permite. Se você tem a resposta, me explique por que é que Deus permite. Porque Deus conhece, irmãos, e sabe que eu preciso servi-lo não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Temos que aprender isso diariamente. Eu não sirvo a Deus pelas coisas que eu recebo, mas eu sirvo a Deus porque Ele é Deus na minha vida. E Abraão, infelizmente, ele achou que Deus o chamava para ficar melhor do que onde ele estava. E eu conheço algumas pessoas, queridos, da minha caminhada com Deus, que ao aceitar o Evangelho, ficou pior a vida dessas pessoas, principalmente em termos materiais. Porque hoje há uma ideia do que ser evangélico significa ser próspero. Eu conheço algumas pessoas, tem um senhor em Belo Horizonte, que ele converteu logo depois de mim. Ele era dono de uma das maiores distribuidoras, como tem hoje esses distribuidores de cereais e tudo. Ele era um homem muito bem de vida. E é interessante, queridos, que ele converteu. E sabe que a vida dele piorou? Eu não entendi porque a vida piorou. Tem muitas pessoas que acabam abandonando, e ele, graças a Deus, não abandonou o Evangelho, porque a vida piorou. Porque Deus, irmãos, tem planos maravilhosos. Às vezes nós seguramos em coisas, e Deus quer que nós seguremos nas suas mãos. Amém. Esta é a chamada de Deus hoje à noite para mim e para você. Depois de Abraão ter a experiência de ouvir o chamado de Deus,
Deus permite situações difíceis na vida de Abraão. E ele, irmãos, infelizmente não passou na prova de viver na adversidade. Abraão olhou e disse: eu vou para o Egito. É bom que nós notemos, irmãos, que se Deus tivesse mandado Abraão ir para o Egito, Deus chamou para ir para o Egito ou chamou para ficar naquela terra? Deus não o chamou para o Egito. É bom notar que Deus, usando José um dia, mandou o povo dele para o Egito, não mandou? Lá mais adiante, o povo de Deus foi levado para o Egito. Aí é diferente. Se Deus o levou para o Egito, levou primeiro José, permitiu que ele fosse para lá, e através de José os descendentes de Abraão foram para o Egito. Mas não era para Abraão ter ido, não. Está entendendo? Deus disse: essa é a terra, ande nela, percorra essa terra, porque eu coloco você nessa terra. E quando Deus coloca, irmãos, se dependemos dele, como no caso do profeta Elias, houve fome também, não houve? Como Deus sustentou Elias na época da fome? Tirou ele da terra? Não, irmãos, vinha um corvo trazer todo dia comida, trazer pão e trazer água. Não é verdade? Porque ele estava sendo que sustentado pelo Senhor. E o que eu quero dizer para os irmãos hoje à noite, que às vezes, irmãos, nós buscamos saídas erradas, buscamos às vezes soluções que não consultamos a Deus. Não encontramos que Abraão tivesse consultado a Deus, pedido direção, orientação da parte de Deus, para que ele pudesse ir para o Egito. Em vez de permanecer na terra e confiar em Deus, ele foi para o Egito. E hoje à noite, queridos, eu quero dizer que quando as adversidades vierem para mim e para você, Deus quer que nós, mesmo na fornalha da provação, continuemos confiando nele e não movendo o pé, se não tivermos plena direção da parte dele. Deus nessa noite está dizendo: viva por fé. A fé, irmão, nos leva de fato a experimentar paz, experimentar esperança. Mas a incredulidade muitas vezes traz inquietação ao nosso coração, traz saídas que desagradam a Deus. Somente Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Eu creio nisso. Amém. Ele continua sendo o dono do céu e o dono da terra. Ele continua tendo a soberania, irmãos. E esta palavra de hoje à noite é um apelo que Deus tem feito ao meu coração e ao nosso coração, para que nós, irmãos, aprendamos a viver felizes em todas as situações da vida. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, de muita, eu diria, serve a Deus se tiver tudo legal, vou para a igreja se estou tudo bem. É como eu falei hoje de manhã aqui, tem pessoas, irmãos, que esqueceram quem é Deus. Quem é Deus? E por causa disso, muitas vezes, perdem de ser abençoados por Deus. Vivamos uma vida de mais dependência. Deus continua tendo controle do céu e da terra, de todas as situações da vida, e jamais Ele conduzirá para você numa situação que Ele não tem o poder de guardá-lo. Amém? Amém.
Se você estiver com Deus, ainda que você ande por vales sombrios de lutas e dificuldades, até mesmo ali o Senhor te guiará. Ele é de fato esse Deus que age nas maiores adversidades da vida. Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. Quando Abraão decide ir para o Egito, logo que ele vai entrando na terra do Egito, veja bem, queridos, uma decisão errada acaba acarretando maiores problemas. Já notou? O que aconteceu com Abraão? Quando ele vai aproximando-se do Egito, bateu um medo nele de morrer. E ele olha para sua mulher e diz: olha, Sara, ou Sarai ainda, né? Você é formosa. E a Bíblia usa uma expressão sobremaneira formosa, que tem bonito, tem o lindo e tem o lindíssimo. Eu acho que ela era lindíssima, né? E tem uma mulher bonita, tem uma mulher linda e tem uma mulher lindíssima. Amém? E ele, eu não sei quantos anos Sarai tinha aí, talvez estivesse lá pelos seus 30, irradiando beleza. E Abraão, ele chama Sarai de lado e diz: olha, estou com medo de morrer. Chegando no Egito, aquele povo vai bater o olho em você, e eles vão me matar para ficar contigo. Que marido, hein? Um marido desse aí, pensou? Ele disse: eu não quero morrer não, então é melhor que você... Vamos pregar uma mentira, mais ou menos a mentira do Ananias e Safira, né? Nós mentimos juntos. Ananias e Safira resolveram mentir juntos. Vamos para a igreja, chegamos lá, eu falo que eles vendiam a terra, e você confirma, tá? Vendia a terra, vendia a propriedade, e aqui está 100% do produto da nossa venda, da nossa propriedade. E se me perguntar, Safira, é isso mesmo? Ah, sim, é isso mesmo, tá certinho. Então, combinado também Abraão aqui com a sua esposa falar mentira. Já notou, irmãos? Primeiro deveria ter ficado lá. Tá difícil, mas fica lá, porque vai procurar facilidade e arrumou mais encrenca para a vida dele. Quando toma essa decisão, sabe, então tá bom. Naquela época o homem mandava, eu acho que a mulher só obedecia, né? Tá bom, eu falo. E não deu outra, chegou lá, porque parece, irmãos, que quando Deus não está presente na situação, a pessoa fica, né? E de fato os homens logo bateram os olhos e disseram: aqui no Egito não tem mulher bonita como essa não. E logo correu a notícia, e chegou a notícia no Faraó. Faraó, chegou uma mulher aí que o senhor nunca viu tão linda como ela. E Faraó então pede informação. Ela disse: olha, eu vim para cá com meu irmão. Eu vim para cá com meu irmão, cara. Fome está preta lá na nossa terra, e nós viemos buscar comida aqui. O Faraó ficou tão feliz que ele disse a Abraão: eu vou dar muita coisa para você. Ele disse que Abraão, irmão, recebeu tudo que ele não estava tendo lá em Canaã, ele passou a ter ali. Ele disse que deu camelo, deu boi, ele encheu Abraão de coisas e pegou a mulher e levou para o palácio. Não é verdade? Abraão não passou na prova da verdade, irmãos. A mentira
ela talvez seja o pecado que mais entristece o coração de Deus. A mentira é terrível, irmãos. E eu sei que esse mal talvez seja o mal mais, a maior tentação do diabo na minha vida e na sua vida, na área da sinceridade. Falar sim e não é fácil. E aqui nós vemos, queridos, que infelizmente um homem que Deus chama, um homem que ouve a voz do Criador, do Todo-Poderoso, o chamando, esse homem agora torna-se num grande problema por causa da mentira. Deus tinha um plano, e eu quero que os irmãos entendam aqui, eu creio muito na soberania de Deus, viu? A única área que eu tenho muita dificuldade com a soberania de Deus, viu, Vitor? É naquela que nós falávamos hoje lá em casa. Cadê o Vitor? Está aqui aí? Foi embora. É que Deus te obriga para o céu. Isso aí eu não acredito, não. Que eu sou salvo, não porque um dia eu ouvi o Evangelho, a Boa Nova, e o Espírito Santo me convenceu que eu era pecador, e eu então busquei na misericórdia de Deus perdão para os meus pecados, e eu aceitei a graça salvadora e pedi perdão, e a partir daí eu tive uma nova vida com Deus, e essa nova vida com Deus eu tenho que perseverar diariamente na minha fé, cada dia consagrando mais o meu coração, cada dia buscando mais força em Deus, direção em Deus, orientação em Deus. Então, nesse sentido, para a minha salvação, eu creio que Deus usou meios para que a verdade chegasse ao meu coração, e o dia que eu fui convencido, plenamente convencido pelo Espírito Santo, Ele me deu também a própria graça de buscar perdão para os meus pecados, e eu sou salvo só pela graça. Mas eu exerci a livre e espontânea fé como dom de Deus, mas o homem tem livre arbítrio. Então, nesse sentido, queridos, eu creio que para a salvação e para permanecer na salvação, Deus quer que diariamente eu exercite o meu desejo de buscá-lo, de renovar todos os dias. Mas quanto à soberania de Deus, é indiscutível no caso de Abraão, concorda? É indiscutível a soberania de Deus no caso de Jonas. Jonas é mais um exemplo de que alguém que foge da presença de Deus causa problema para o próprio ímpio, viu, irmãos? Não é verdade? O Jonas decide um dia, Deus disse, você vai para Nínive, e Jonas disse, eu não vou para Nínive coisa nenhuma não, eu vou para Tarsis. Só arruma problema. Então, saindo da presença de Deus, ele entra num barco e quase que o navio afunda. Concorda? Quase que o navio afunda, porque é um cristão, vamos dizer assim, era um filho de Deus, um profeta do Deus Altíssimo, que está tentando sair de um plano soberano de Deus, que era levar a mensagem para aquela cidade condenada a ser destruída. E ele diz, Deus diz para ir, mas eu não vou, e Deus então disse, não vai? Quase que o ímpio. É o caso de Abraão. Deus chama Abraão e diz, essa é a terra, Abraão. Abraão disse, eu vou para o Egito. Irmãos, empraguejou o Egito. Está no texto. Empraguejou. O faraó ficou tão desesperado que ele disse, o que está acontecendo? E aí acho que alguém chegou e disse que Abraão,
abre o jogo aí. Quem é essa mulher? Aí Abraão disse, sabe, é que eu fiquei com medo de morrer. E eu então menti e disse que era minha irmã, mas na verdade é minha esposa. Queridos, é impressionante, mas Deus não mudou. Hoje de manhã eu falei sobre bênção, lembra que falamos aqui? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu estava falando do Salmo 126, que disse, né? Quando o Senhor restaurou, mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E eu estava dizendo, irmãos, essa questão de ter sorte. Que as pessoas, eu não tive sorte no casamento, eu não tive sorte nisso, eu não tive sorte no negócio, eu não tive sorte no meu trabalho. Tem pessoa, fulano é um sortudo. Se trazer isso para o campo espiritual, irmãos, Deus não tem distinção de dizer, esse eu vou sortear mais, esse vai ser um sortudo e uma sortuda. Não, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Essa é a vontade de Deus, que seu povo seja abençoado. Mas o contrário de bênção é maldição. E a desobediência gera, irmãos, infelizmente, na vida daqueles que se dispõem a desobedecer, a sair da presença de Deus, a arrumar problema, e às vezes não somente problema para ele, mas problema para outras pessoas. Eu já compartilhei aqui com os irmãos um caso de uma igreja que eu pastoreei lá em Campinas, que o pastor que era pastor antes de mim, meu amigo, grande amigo meu, já até pregou aqui. Havia uma jovem naquela igreja, um conselho que eu dou para os meninos aqui, meninas que querem casar um dia: espere no Senhor, viu? Se há um passo na vida que não pode dar ele errado, é esse passo aí. Tem que buscar muita direção do Espírito Santo. Aquela irmã jovem, bênção pura, participava do louvor da igreja, participava da escola dominical, da juventude, chegou, me parece, ser até presidente dos jovens. E essa menina, de repente, aparece na igreja com um rapaz, uma pessoa apareceu lá e começa a namorar esse moço. Mas ele nunca demonstrou que ele tinha nenhum tipo de inclinação para o evangelho. Não tinha nenhum interesse, mas ele vai na igreja por quê? Estava de olho na meninas bonitas. Tem uns meninos aí que vão ficar de olho em vocês, hein? Se vocês servem a Deus, e os meninos também. Tem umas meninas que ficam de olho também, não é? Mas essa menina começou e foi aumentando, né, o relacionamento, até o ponto que ficou noiva, casou, o pastor fez o casamento lá na igreja, e quando chegaram lá em casa, o moço pegou, sentou-a na cama e disse para ela: de hoje em diante nunca mais você põe os pés naquela igreja. Ele era um pai de santo, daqueles que cortava pescoço de galinha preta, fazia despacho no cemitério, e ela foi obrigada até a acompanhá-lo, irmãos. Ela desgraçou a vida dela. Eu a conheci quando cheguei, já há muitos anos. Que vida! Que vida! Um camarada prostituto, um
indivíduo que era cavalo do capeta mesmo, e que no fim abandonou-a e ela ficou com uma criança, trouxe problema para sua família, mãe idosa, problemas. Meus irmãos, a desobediência de um filho de Deus gera problema não só para ele, mas até o meio onde ele vive. Um cristão em desobediência dá problema, é incrível, não tem, porque Deus quer te abençoar onde você está, concorda? Deus disse: eu abençoo a sua ida e a sua saída, eu abençoo a sua sementeira, eu abençoo tudo que você colocar nas suas mãos. Não é isso que está no Salmo número 1? Tudo quanto fizer vai ter o que? A bênção de Deus, o cuidado amoroso de Deus. Mas o contrário disso traz situações infelizmente desagradáveis. Abraão fez chover peste no Egito. Abraão fez o faraó ficar em desespero e devolver a mulher e dizer: fuja daqui que esse não é o seu lugar. Irmãos, aí entra muito na questão da soberania de Deus. Deus não iria mudar os planos dele por causa da fraqueza de Abraão, concorda? E quer dizer para você hoje à noite: Ele te ama. Amém. Ele te ama. E aprenda que Ele é poderoso para cuidar de você, do seu futuro, dos seus dias por vir. E ainda que passe por lutas e dificuldades, descanse nele, experimente que Ele do nada pode mudar a sua sorte. Amém. O salmo que eu li, o povo diz: ficamos como quem sonha. Há pouco tempo estávamos lá, por causa da desobediência, Deus permitiu que passássemos 70 anos naquele lugar de tristeza, de choro, de angústia, mas agora a alegria voltou. Queridos, Deus não desiste de nós. Amém. Ele não desiste de você. Amém. Mas se há uma coisa que Abraão, irmãos, me ensina, que quando ele volta, daí para frente a vida de Abraão é a lógica. Abraão acabou arrumando problema no Egito, irmão. Porque o faraó deu tudo para ele, deu até escravo. E dentre os escravos, quem que traz? Uma escrava chamada encrencou o mundo, irmãos. Sabia? Olha aqui o que Abraão fez lá no Egito, irmão. Trouxe Agar. Encrencou o mundo. A Bíblia encrenca até hoje, não vive? Quem são os pais de todo o Islã? De todos os árabes? Não é o filhinho de Agar? Aonde Abraão foi arrumar um Agar da vida, irmão? Deus botou na terra. Terra que manda leite e mel. Ele larga a terra que manda leite e mel, vai para o Egito, dá muita coisa para ele e traz Agar junto. E a sua esposa um dia disse: Abraão, deita com ela. Pronto. Arrumou toda essa problemeira, irmãos, que nós vivemos nesse grande conflito mundial. Essa guerra que começou lá, dentro da casa de Abraão, ela é uma guerra sem fim. Não é verdade? Mas Abraão passou numa outra prova. A prova, irmãos, quando ele vem de lá, logo quando ele chega, é interessante, irmãos, eu não sei quanto tempo Abraão passou no Egito. Eu só sei que ele voltou com muita coisa. Ele volta com gado, com muitos empregados,
E o seu sobrinho também prosperou junto, porque a bênção estava na promessa dele. O sobrinho pegou garupa. E logo que eles entram na terra, aí a chuva veio, a pastagem veio, tudo ficou maravilhosamente bem. E aqui Abraão então começa a ter um problema com o seu sobrinho, com os empregados. E aqui, irmãos, Abraão me ensina uma coisa que eu e você precisamos aprender: que nem sempre, irmãos, tinha um cântico que cantávamos antigamente, que eu vivo por fé e não por vista, não é? E Abraão me ensina aqui que é possível você desapegar-se das coisas para ficar com a vontade de Deus. Quando ele foi, com todo o direito que ele tinha como tio pai, de dizer para o seu sobrinho: você vai para aquele lado e pronto. Mas ele disse: você escolhe. Isso significa que ainda que eu perca coisas materiais, eu vou ficar dentro da vontade soberana de Deus para a minha vida. Se há um teste que Abraão passou, irmãos, é que ele não voltou de lá dominado pela avareza. Seu sobrinho, infelizmente, tinha esse desejo de coisas, e quando deu a ele a oportunidade da escolha, ele escolheu então aquilo que para ele materialmente era melhor, e nem sempre aquilo que aparentemente é melhor é a vontade de Deus. Essa é a lição que nós aprendemos hoje à noite com a vida de Abraão. Quando você creu em Deus, irmãos, quando você aceitou o Evangelho de Cristo como seu Salvador, Deus lhe deu a oportunidade, como eu disse, de ter toda sorte de bênçãos espirituais. Ainda que lhe falte algumas coisas, as bênçãos espirituais vão abundar na sua vida. Ainda que muitas vezes, irmãos, não temos aquilo que até mesmo naquele momento era necessário, Deus disse: a minha graça te basta. Que Deus nos ajude hoje à noite, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Falei hoje de manhã e volto a dizer para os irmãos da minha gratidão a Deus por novamente poder estar aqui com os irmãos depois da ausência de 10 dias, quando eu fui para Minas Gerais descansar. Foi um período muito necessário para a minha vida, eu não estava nada legal, e era plano nosso mesmo ir, mas foi muito bom para mim, para a Nilza, este momento com a nossa família, esse momento de descanso para mim, também de até mesmo tratamento da minha saúde. Mas hoje à noite eu posso dizer que Deus tem sido muito bom para comigo. Amém. Deus é maravilhoso. Eu estou feliz de vê-los novamente, de estar aqui com os irmãos e desafiado a ver essa igreja crescer. Hoje à noite eu sinto a ausência de muitos irmãos que vieram de manhã, mas a ausência de irmãos que não vieram de manhã e também não vieram da noite. Deus sabe onde eles estão, e eu quero que você me ajude em oração pela igreja. Se puder orar comigo amanhã à noite, venha. Comigo não, com o pastor Israel, porque eu vou dar aula, não é? Vou ser sincero, não vou estar orando não, vou estar lecionando ali, mas a igreja terá o seu culto de oração amanhã à noite, e vai ser bênção. Amém, amados? Vamos orar a Deus, orar pela sua vida, para que você nessa noite seja esse homem abençoado, essa mulher abençoada, seja essa pessoa que todos os dias da sua vida
você saiba que aquele que te chamou, Ele vai te guardar. Quando Ele disse para Abraão: vem andar comigo, Ele disse também para mim e para você: vem, e eu vou estar com você, mesmo naquele momento que o barco passe por tempestade. Eu estarei com você na tempestade. Eu estarei com você na hora da alegria, mas também na hora de muita luta. Pai Celestial, obrigado mais uma vez por nessa noite meditar na sua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tinha um plano na vida de Abraão, e mesmo na sua fragilidade o Senhor não desistiu de Abraão. Obrigado porque o Senhor não tem desistido de mim e nem de cada um de nós aqui. O Senhor nos ama, e muitas vezes o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos alcança quando nós estamos muitas vezes tomando decisões que não é da sua vontade, mas o Senhor está ali ao nosso lado, dizendo: filho meu, volte para mim. Pai, nessa noite, ore por cada um de nós aqui. Espírito Santo, ajuda-nos, renova-nos a cada manhã, renova o gozo no nosso coração, alegria no nosso coração, desejo no nosso coração de jamais sair da sua presença. Eu não sei, ó Deus, como está o coração do meu irmão e da minha irmã hoje à noite, como está, ó Deus, os dias, as dificuldades, mas o Senhor sabe. Uma coisa eu sei, que o meu Deus é poderoso, que o nosso Deus é poderoso para nos guardar nas adversidades. Às vezes, ó Deus, nós entramos em desespero. Há dias uma mãe diz: pastor, estou com muito medo de perder minha filha. Mas nessa noite eu quero te louvar, porque no medo o Senhor nunca desiste da gente. Somos frágeis, temos os nossos medos aqui, mas a mão do Senhor está sempre estendida. Obrigado a Deus, porque somos humanos, não somos diferentes de Abraão. Quantas vezes, ó Deus, achamos que a saída é melhor, quando na verdade não era a vontade do Senhor. Ajuda-nos a buscar mais a sua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar mais direção do Espírito Santo para a nossa vida. Venha abençoar a sua igreja, seus filhos e filhas. Deus nos dando uma semana vitoriosa. Amanhã de manhã, ó Deus, entra naquele centro cirúrgico. Quando a irmã Cida passar por aquela cirurgia, que seja, ó Deus, como ouvimos o testemunho da irmã Andréia compartilhando da sua mãe, do seu pai aqui, que o Senhor possa intervir nas mãos da medicina para o bem da saúde da sua filha. Obrigado nessa noite, porque o Senhor cuida de nós. Que a bênção do Senhor seja hoje à noite, ó Deus, uma realidade cada dia maior. Abençoa nossos adolescentes aqui. Dá a eles, ó Deus, hoje à noite também essa direção, essa fase da vida onde eles precisam fazer escolhas. Os nossos jovens, que, ó Deus, precisam fazer escolhas. Ah, Deus, não permita que eles busquem aquilo que eles acham que é melhor. Para Abraão, aquela era uma saída humana, não era a saída de Deus. Ó Deus, ajuda a nossa juventude. Ajuda os nossos jovens a ter, ó Senhor, plena direção da parte de Deus. Conselhos também com pessoas mais idosas, para que eles
busque sempre a orientação do Senhor. Oramos pelas famílias, oramos pelas pessoas hoje à noite neste lugar. E ao sair daqui queremos, ó Deus, sair debaixo da tua potente mão. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde e tenha uma linda e abençoada semana.